Enorme prazer receber a Dani aqui. Agora estamos fazendo as contas, nos conhecemos em 2010. Né? Antes da Dani descobrir o que estava acontecendo com ela, né? Na dúvida do que estava acontecendo. E daí então, essa mulherzinha fez uma revolução na vida dela e nas nossas vidas, na vida dos seus familiares e dos amigos dos seus familiares, dando exemplo de vibração, de saber viver, de transformar a vida da gente numa coisa muito maior do que a gente possa imaginar. É um prazer enorme te receber aqui. Hoje, minha casa aqui. E isso tudo está acontecendo graças ao apoio que eu recebo do Poder Público Municipal, na pessoa da Ana Carla, nossa secretária de Cultura, que vem apoiando este projeto, apoiando tudo que a biblioteca, assim como as outras casas de cultura estão fazendo. Uma secretária de Cultura e Turismo mega ativa e apoiadora de tudo que vem acontecendo. Amiga nossa, amiga do Manuel, que também está aqui mais uma vez prestigiando o que acontece na cultura da nossa cidade. Bom, chega de papo. O papo hoje é de vibrar. Com a palavra, nossa querida Daniela Iesa. Boa tarde a todos, agradeço aqui a presença. Acho que está bem alto esse microfone, né? Vou tentar não falar muito alto. Bom, pessoal, eu tento fazer algo não muito formal, porque acho que é importante. Eu gosto de ter um pouco de interação com quem eu estou falando, né? Porque vocês me conhecem e eu também quero conhecer depois um pouquinho de vocês. E depois eu vou agradecer a todos, né? Principalmente a Lola, a Sônia, a Lúcia, enfim, são muitos nomes para agradecer. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui presente, se tem algum familiar com, tem parente com Parkinson, ou se tem Parkinson aqui. Há muitos anos vocês têm? 6 anos. 6 anos. 8 anos. Certo. 1 ano. 8? 1 ano. 1 ano, certo. Bom, eu vou falar um pouco da minha história para vocês, mas antes eu estava ali dentro pensando, né? Eu não gosto de preparar, fazer algo assim, preparadinho, bonitinho, né? O que eu vou falar como se fosse algo robótico. Porque a gente está falando de vida e de sentimentos. E eu estava lá dentro pensando e comecei a refletir um pouco. O que é a vida, né? Se a gente for resumir, é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Mas nesse meio do caminho aí entre crescer, desenvolver e reproduzir, que naturalmente acontece isso com os animais, nós seres humanos complicamos muito, né? É muito complexo viver, a cobrança hoje em dia é maior ainda, né? A gente tem que viver
viver dentro dos padrões que a sociedade impõe, e a gente às vezes esquece de nós, o que nós queremos, o que nós sonhamos, e às vezes a gente transforma o que a gente quer num outro sonho, um sonho de outra pessoa, porque a sociedade quer, o que a família quer. E assim eu começo a minha história, né? Uma menina que foi muito amada, ainda sou, né? Não, eu agora sou mulher, mas às vezes eu acho que eu sou criança ainda, mas tudo bem. Que foi muito amada, né, durante a infância, muito protegida, um pouco restrita também dos desejos, né, por proteção, por excesso de proteção. E com isso eu fui crescendo uma menina frágil, insegura, indecisa, né, limitada. Então, o que me veio lá dentro, quando eu estava pensando em falar? O maior desafio do ser humano é enfrentar a limitação, né? Não a limitação, não é a limitação física, é a limitação psicológica que a gente mesmo se impõe. Eu não consigo isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sou boa nisso, não sei quem é melhor do que eu. Ou até algum familiar, você não serve para isso, você não serve para aquilo. Oi? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Eu gosto de deixar bem aberto para as pessoas que quiserem interagir. E aí nessa reflexão, eu refleti também sobre a minha história. Eu me limitei muito. Eu achava que eu não era capaz. Mesmo fazendo faculdade, sendo bem sucedida, tirando boas notas. Quem era a Daniele naquela época? Né? Uma pessoa que não estaria hoje aqui falando para vocês com o microfone na mão. A Daniele antes do Parques, era uma Daniele extremamente insegura. Com um olhar triste, sorria, mas tinha um olhar muito triste. Porque não via, às vezes, na maioria das vezes, não tinha perspectiva de felicidade, né? O que era felicidade, o que realmente eu queria para mim. Eu não sabia. Eu seguia o que a sociedade geralmente impõe para todo mundo, né? Crescer, estudar, casar, ter filhos, ser bem-sucedida na sua profissão, né? Aquela competição absurda. E aí fica para trás um monte de coisa, às vezes pequena, mas que faz uma diferença enorme na nossa vida. E aí quando eu comecei a ter os sintomas do Parkinson, eu tinha de 29 para 30 anos, e aí veio a limitação física, né? A restrição, as dificuldades de movimento para fazer coisas mínimas, né? Do dia a dia, a doença foi avançando muito, não falo muito rápido, mas foi avançando pela falta de diagnóstico. Foram 6 anos em busca do diagnóstico, não sei se a maioria conhece a minha história, mas eu comecei os sintomas motores de 29 para 30 e o diagnóstico só saiu quase aos 36. E nesse período foi um período assim, de muito sofrimento, de muita vergonha, de muita fuga. Foi dolorido e sofrido, muito, porque eu entrei em depressão. E eu queria saber o que eu tinha para tratar. Eu fazia exames e nada acontecia, tudo normal. Aí você já pensa que está louca, que está descompensada, vai no psiquiatra, enfim. E aí uma série de coisas vão acontecendo nesse processo, vai acontecendo nesse processo. E quando veio o diagnóstico, que eu queria tanto, até numa conversa com a minha mãe, eu falei assim, que eu queria que algum exame desse alterado. A minha mãe, como? Você quer estar doente? Eu falei, mãe, eu estou doente. Eu preciso saber o que eu tenho para cuidar. Isso já foi quase no auge do meu desespero. E já não conseguia trabalhar mais, dirigir já era muito difícil, me escondi de todo mundo, não queria sair, né? Fui me isolando para que as pessoas não percebessem as minhas restrições. Né? Eu não tenho muito tremor, então não ficava evidente que poderia ser Parkinson, eu tenho muita rigidez e lentidão, então isso dificultava. Então,
quando eu saía, as pessoas, se eu apresentava algum sintoma, era aquele aparelho de raio-x, né? A pessoa passa assim em você para conseguir identificar. E, logicamente, nem eu sabia, né? Quanto mais a pessoa ia conseguir entender. E aí veio o diagnóstico igual uma bomba atômica na minha vida, me tirou o chão, me tirou o horizonte e eu fiquei sem perspectiva. Eu só chorava, né? O que vai ser da Daniele agora? Vai definhar e vai morrer. É o que a gente pensa quando vem um diagnóstico desse tipo, de uma doença neurológica degenerativa sem cura, e com o médico te dizendo de uma forma fria, como se você estivesse com gripe. É Parkinson mesmo. Aí naquele momento, assim, no momento do diagnóstico eu saí, parece que eu saí fora do meu corpo, fiquei assim, é um pesadelo, e eu comecei a me beliscar realmente, comecei a me machucar para ver se eu sentia que eu estava ali. E sozinha, sem o meu esposo, sem meus pais por perto, foi muito, muito difícil. E aí eu saí vagando pelo hospital, que o médico simplesmente falou um diagnóstico, fez a prescrição da medicação, acho que indicou alguma coisa de atividade física, mas aí eu já estava, né, totalmente fora da minha realidade ali. E só depois, quando eu cheguei no carro, que eu consegui desabar, que aí eu vi que era realidade, né, estava acontecendo comigo. E eu falei, e agora? Aí entrando em um desespero, comecei a correr atrás de tudo que é médico para obter um diagnóstico diferente, né? Eu acho que a maioria dos parkinsonianos tem essa tendência de procurar um outro diagnóstico, porque a gente quer curar, a gente tem alguma coisa, mas quando descobre a gente tem a esperança de cura, e o Parkinson não te dá essa possibilidade. E aí foram 2 anos e meio depois disso, só chorando, eu não conseguia falar pá, começou a falar pá, eu comecei a chorar, mas chorava assim copiosamente. E me escondendo também, aí não queria que ninguém soubesse, porque eu tinha vergonha de ter uma limitação, ser diferente, não conseguir fazer as mesmas coisas que as outras pessoas, né? Porque a sociedade impõe que nós temos que, né, todos têm que ser iguais, com um padrão mínimo de qualidade, né? E como se uma restrição motora fosse te diminuir, né? Não só como profissional, mas também como ser humano. E aí foi um processo difícil. E aí me veio em mente, eu encontrei outras pessoas, inclusive tem uma aqui que eu encontrei também há muito tempo atrás, que virou uma grande amiga, que eu admiro muito e gosto muito dela. E foi através das redes sociais que eu fui conhecendo pessoas que têm Parkinson precoce como eu. E aí eu, conversando, aproximando, comecei a ver que elas também tinham as mesmas dificuldades que eu tive. Só que elas não tinham o acesso e nem a formação que eu tenho. E hoje eu entendo que tudo que eu fiz, agora tem um propósito, né? Porque quando eu fiz faculdade, eu fiz ciências com habilitação em química, aí eu tive vontade de fazer outra faculdade porque eu também não era o que me satisfazia. Fiz um curso muito bacana na USP, de gerenciamento de projetos, e depois eu fiquei afastada da área. Eu falei, nossa, para que eu fiz esse curso? E aí, quando veio a ideia do projeto, eu falei assim, tá aí, eu posso aplicar tudo isso que eu fiz para o Vibrar. E na época eu achava que, eu falei assim, não, eu vou ajudar muita gente, minha intenção era essa realmente, né? De ajudar as pessoas, de passar informação, de passar conhecimento, ter acesso às pesquisas que são desenvolvidas no exterior sobre Parkinson. A internet é uma terra, a gente chama, né, terra sem lei, sem dono. Então, publica-se de tudo e nem sempre tudo que está lá é correto. E eu falei, não, vamos fazer algo para poder direcionar, reunir as informações, auxiliar no tratamento, no gerenciamento das pessoas, difundir informação para a população em geral. E quando eu vi, a Daniele estava saindo do buraco, junto com essa proposta do Vibrar, né? Eu comecei a entender que não era uma limitação física que me restringia a fazer o que eu queria e o que eu sonhava fazer.
E, lógico, tem sonhos que eu acabei mudando na época do diagnóstico. Só que aí eu mudei para sonhos mais altos, maiores, que eu não me achava capaz de fazer. Então, a proposta que eu queria muito passar para vocês é isso: não se limitem, porque a limitação acaba com qualquer ser humano. Eu vou contar algumas histórias para vocês do que já aconteceu comigo, né, de constrangimento. A gente tem essa mania de olhar para o outro, julgar ou procurar defeitos, né? Isso é natural do ser humano, a gente faz isso. E a importância é você olhar para a essência dessa pessoa. Ninguém é perfeito, todo mundo vai ter, não só física, mas também às vezes de caráter, né, de valores, mas aprender a respeitar o seu limite, o limite da pessoa, isso que é muito importante. E a doença me ensinou isso, porque quando eu comecei a contar para as pessoas através, né, da divulgação do projeto, elas queriam saber, porque algumas já sabiam, né, começaram a perceber meus sintomas, os mais afastados, que não tinham mais tanto contato, começaram a perguntar: que bacana, tem alguém na família? Não, sou eu mesma. Não, como assim? E é interessante, porque ninguém pensa, né, que alguém jovem possa ter Parkinson, a não ser que tenha alguém na família, ou já teve algum caso próximo, bem próximo, de pessoas com Parkinson precoce. E foi muito difícil nesse sentido de quando ver pessoas que são próximas, que você gosta, afastarem de você, né? Na época, algumas afastaram, alguns amigos, mas também outros aproximaram, pessoas maravilhosas. E aí começou a me dar um pouquinho de mágoa, sabe? Aquele negócio assim: afastou de mim porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não sou eu que sou assim, porque sou assado. Eu sou a Daniele, continuei sendo a Daniele. E então eu entendi que o problema não era comigo, era com a pessoa. Ela não conseguia lidar com o fato de eu ter uma restrição motora, uma limitação que não é constante, né? Ela é intermitente, então quando eu estou sem efeito da medicação fica bem difícil para andar. Mas ela não conseguia lidar com aquela situação, porque eu era diferente dela. E foi difícil perceber essa diferença, mas é importante para todo mundo, ou que tem familiar, ou que tem qualquer outra doença que possa causar alguma restrição, ou que seja físico também, sabe? A gente não tem que ter vergonha de ser o que é ou de estar como está. Não digo que eu não tenho as minhas dificuldades, tenho, mas eu brigo e luto com elas todos os dias. E aí, hoje, eu estou em processo de desfazer das minhas mágoas, de jogá-las fora, porque é um peso que eu não preciso, ninguém precisa disso, né? Assim, buscar culpado de alguma coisa que aconteceu. Não existe culpado, foi um evento, né? Aconteceu, vamos superar. Essa é o que eu sempre tento pensar nesse sentido. Uma história interessante que aconteceu, que sempre acontece, na verdade, comigo. Eu viajo bastante e eu já fui tratada como demente no aeroporto várias vezes, né? Quem tem Parkinson, não necessariamente no aeroporto, pode ser numa loja, num supermercado, em qualquer lugar. Você começa a apresentar os sintomas, algumas pessoas têm dificuldade para falar, eu às vezes apresento essa dificuldade para falar. E estava com dificuldade na hora de fazer o check-in, eu falei que eu tinha Parkinson, apresentei meu laudo, a pessoa virou para mim e olhou bem para minha cara, virou para o meu esposo e falou assim: ela sobe escada? Aí ele virou e falou assim: pode perguntar para ela, ela sabe responder. E mesmo assim ela insistiu, né? Aí, assim, obviamente, rolou uma briga do meu esposo, eu já fiquei nervosa. Aí, quando eu fico nervosa, eu tremo mesmo.
Enfim, foi desgastante. Hoje, naquela época, eu não conseguia lidar direito com situações como essa, que vão aparecer pelo resto da minha vida. Porque tem pessoas que procuram informação e tem pessoas que não querem informação, mesmo você oferecendo. Mas interessante que essa pessoa, depois de um tempo, ficou minha amiga, né, de tanto eu viajar. E aí, depois de um ano, ela por acaso, eu pedi auxílio. Hoje eu peço auxílio de cadeira de rodas, né, para viajar, por causa da minha restrição de mobilidade. Eu falei, não vou sentir dor. Né? A primeira vez foi muito difícil. Mas eu pensei, gente, para que sentir dor? Para que eu vou ficar forçando a minha perna, ficar mancando? Enfim, eu deixo, me leva, me traz, me tira, me põe no avião. Serviço VIP, adoro. Muito bom, muito bom. E voltando um pouquinho, voltando aí na história do check-in, essa foi a primeira. Na segunda, eu fui viajar por Guarulhos e uma amiga minha que tem Parkinson foi me levar, junto com o esposo. A esposa deixou a gente na porta lá da parte do check-in. Ele falou, vou guardar o carro, vocês correm, porque eu estava atrasada para variar. Aí, corremos lá, fui ser atendida, e mostrei meu laudo, falei que eu tinha Parkinson, a mesma coisa. Virou para minha amiga e falou assim, ela sobe escada? Aí ela me olhou assim, nossa, Dani, aconteceu. Eu falei assim, você fica quieta, não fala que tem Parkinson, senão ela para no atendimento, eu perco o voo. E teve que ser, eu falei assim, não. Aí ela olhava assim pra minha cara assustada, eu falei, não fala que você tem Parkinson. Porque é assim mesmo, então a falta, e ali não é maldade, é falta de informação. As pessoas às vezes associam Parkinson à demência ou confundem com Alzheimer. E esse processo de conscientização, assim, tem que ser constante. Porque todo dia você vai encontrar uma pessoa que não sabe o que é. E eu vejo que isso é muito importante no sentido assim, para mim como pessoa, eu não sinto vontade mais de esconder que eu tenho Parkinson. Eu acho que quem tem não deve esconder, porque o peso é muito maior, a doença já é complicada, já é difícil. No final eu vou falar um pouquinho para vocês, para quem está aqui não sabe, não tem um conhecimento mais aprofundado sobre a doença. Agora tem os especialistas aqui. Quantos especialistas tem? Gente, quem tem Parkinson aqui é especialista. Não é. A gente vive a doença, nós somos especialistas em primeira pessoa. Ninguém sabe mais de Parkinson do que a gente. Não é? Pois é. Aí, um especialista, outro especialista, o senhor especialista. Ah, mas acaba virando. Acaba virando. O familiar também vira, porque está ali. Eu acho que, falando um pouquinho sobre familiar, você vê que eu pulo um pouco, mas eu acho que é interessante dar os ganchos assim e falar para vocês. O familiar é uma das... são pessoas, os familiares são pessoas que sofrem muito, né? Porque a doença ela é desgastante, ela é complicada, o gerenciamento é chato, é difícil, um dia funciona, um dia você está bem, outro dia você vai fazer a mesma coisa, com o mesmo detalhe, a mesma gotinha de adoçante no mesmo horário, e aí não funciona, você fica ruim o dia inteiro. Então, assim, não tem explicação. A doença, ela é uma loucura, para não falar outra coisa. E o familiar, às vezes, né, por não ter os sintomas, ele tenta entender, tenta ajudar, tenta fazer o máximo que ele pode, mas a longo prazo se desgasta. Então, eu falo que o familiar é uma pessoa que tem o Parkinson, mas não tem os sintomas. Ele vive o Parkinson, mas não tem os sintomas. E, voltando aqui nas minhas histórias, né? Tem mais algum familiar ali da senhora? Uma outra história bem interessante, que aí já foi de crueldade. Eu estava num atendimento numa loja de casa de construção, e na época eu não estava emocionalmente estável, né? Eu não estava bem. Não conseguia lidar direito com a doença, né, com os meus sintomas. E aí fui, né, comprar algumas coisas para casa. E aí a perna começou a doer, comecei a travar. Eu falei, não, vambora. E a fila gigantesca. Aí eu falei, vou pegar a fila de prioridade. Aí minha esposa, não vamos pegar não, porque vai todo mundo olhar. Eu falei assim, eu tenho Parkinson, eu tenho direito. Por que eu vou abrir mão daquilo que eu tenho direito
porque as pessoas vão olhar para mim e vão me apontar. Se eu abrir mão desse direito, eu estou perdendo a minha dignidade, né? Aí, pegamos a fila, que também não estava tão pequena assim. E aí tinha uma moça atrás de mim e um senhor de idade. E o senhor falava, me berrava, não sei o que, e reclamava, tá. Quando chegou na minha vez, eu peguei meu laudo, peguei minha identidade, apresentei para o caixa. Ela, não precisa, não. Eu falei, não, faço questão de ter participação precoce, é um direito meu, eu estou com dor e eu preciso ir embora. Mas eu não quero deixar minhas compras para trás. Nossa, o senhor começou a fazer um escândalo, mas um escândalo, falando que esse pessoal jovem que quer dar uma de esperto e furar a fila, furar a fila não, pegar a fila do velho, né, falou bem assim. E na plaquinha lá estava escrito, né, preferencial, idoso, gestantes, pessoas com restrição de mobilidade, criança de colo. Aí, meu esposo didaticamente foi explicar isso para ele, mas não funcionou. Aí ele falou assim, se a sua esposa é doente, ela que não sai de casa. Foi mais ou menos. Então, assim, aí já não é falta de informação. Não, isso é de humanidade já, né? Porque falar para uma pessoa que ela não tem o direito de sair de casa porque ela tem uma restrição ou porque tem uma doença. Aí o meu esposo, rapidamente, eu já comecei a chorar, já saí de perto, comecei a tremer. Aí ele virou para esse senhor e falou assim, seguindo o seu raciocínio, já que o senhor já tem muita idade, já passou da hora de morrer. Não, mas faz sentido, né? Não que as pessoas... Não é, seguindo o raciocínio dele, porque se eu sou doente, não posso sair de casa, ele, né? Então você já passou da hora. Com todo respeito para quem tem idade, mas esse senhor pediu. E aí, depois de uma época, depois desse evento, né? Aconteceram alguns outros, mas esse foi o pior de todos. E aí eu comecei a fazer frases prontas assim, vou decorar. Se alguém vier me enfrentar, já tem a resposta, né? Mais ou menos assim. E isso, assim, não é por querer brigar. Às vezes é um processo que a gente precisa passar realmente para poder se defender. Porque simplesmente uma pessoa chegar para você e falar uma coisa dessas e você começar a chorar, você vai estar sempre numa posição de indefesa, sabe? De frágil. E a gente demonstra isso quando não está bem, né? As pessoas olham para você, você já fica com aquela cara assim de... E eu vivi assim, né? Depois do diagnóstico, em um período de depressão. E tem uma coisa que me fez sair da depressão, que me ajudou, que foi assim, fundamental, lógico, além do apoio da minha família, dos amigos, né, das pessoas que foram aproximando. Mas teve uma coisa que me fez mudar. A minha vontade. E essa minha vontade cresceu, nasceu, quando eu vi o olhar do outro com dó para mim. Acho que não existe nada pior do que alguém... Não é nem o ódio, é alguém te olhar com pena, com dó. E aí, eu comecei a ver que todo mundo estava me olhando com dó. E eu chorava, me acabava de chorar quando eu conversava com as pessoas, quando tratava desse assunto. E aí, um dia eu fui na frente do espelho. Então, se tiver alguém aqui que tem Parkinson e que se sente com medo, né, com dó, ou vê que tem alguém com dó, vai na frente do espelho e se olha. Eu fiz isso. Eu olhei e eu estava com dó de mim. Como é que as outras pessoas não iam me olhar com dó? Se eu estava passando isso para elas. Entende? Eu acho que isso é fundamental, a gente se olhar e ver o que a gente quer. Lógico, se eu ficasse lamentando, chorando pelos cantos, ia ser muito mais fácil, né? Ia ter um monte de passada de mão na minha cabeça. Mas eu acho que é mais digno a gente se olhar e ver o que a gente quer. O que a gente já fez até hoje para poder se esconder dentro de casa e não sair mais. Porque alguém vai olhar e vai falar alguma coisa. Vai pagar sua conta? Se pagar, tudo bem, eu fico em casa, mas não vai pagar. Né? Ninguém vai te ajudar, te cuidar. Somos nós, a escolha tem que ser nossa.
né? Eu conheço muitos pacientes que largam os seus tratamentos na mão dos seus familiares, porque ele sente dó de si mesmo, do que aconteceu, não aceita. Não precisa aceitar, basta lutar. Eu digo que eu não aceitei a doença. Porque aceitar eu vejo assim como algo de passividade, né? Então assim, deixa a doença porque ela já chegou mesmo, então deixa ela... Não, tem que lutar todo dia. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, o que te faz levantar da cama? A primeira palavra que veio na minha cabeça, ela fala, fale a primeira palavra que veio. Quando ela fez a pergunta, eu assustei com o que veio na minha cabeça, mas foi a dor. É isso que faz eu levantar todo dia, a dor. Porque dói. O meu Parkinson é doído. Dói tudo. Mas é o que me faz levantar da cama. E se eu não sentisse a dor que eu sinto, eu podia estar largada lá até hoje. Entende? E é esse momento de se olhar e sentir que você pode mais, que você não é uma doença, é fundamental. Porque, no caso do Parkinson em si, não basta medicamento. A cabeça da gente tem que estar trabalhando bem. E eu vejo também muitos pacientes que relatam que tomam um monte de antidepressivo. Eu falei, gente, eu não sou normal, ou eu sou louca. Porque eu não tomo antidepressivo. Eu sei que se eu precisar, necessariamente, se eu sentir que eu estou muito ruim, eu vou tomar. Mas, às vezes eu vou no consultório do médico, aí às vezes fala alguma coisa, dá uma choradinha, sai uma lágrima. Aí você precisa tomar um antidepressivo. Eu falei, doutor, eu tenho Parkinson, não estou com gripe. Quem não chora? Quem não tem Parkinson chora, por que eu não posso? Não porque você tem que ficar bem. Eu falei assim, eu sei que eu tenho que ficar bem, mas eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. Eu choro. Alguém aqui por acaso não chora? Só se tiver o canal lacrimal entupido, mas eu acho que todo mundo chora, em algum momento chora. Então assim, o que importa é uma hora parar e não ficar chorando direto. Uma vez eu lembro que eu estava assim, surgiu um sintoma novo, né? Porque a doença de Parkinson é uma caixinha de surpresa. Aí você acorda e de repente vem a dor e aí junto um sintoma novo. E aí teve um dia que eu não estava legal, chorei muito. E aí de repente começou a chegar, na época do grupo, começou a chegar mensagem. Ai, eu preciso de ajuda, eu preciso não sei o quê. Eu falei assim, ai gente, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para ajudar, eu vou levantar e enxugar lá, eu vou levantar e fazer as coisas. Pronto. A gente, mas eu queria ser forte igual você, que você não chora. Eu falei, quem disse que eu não choro? Choro. Muito. Né, mãe? Mas é porque eu sei que também hidrata a pele, tá? Então a gente aproveita. Mas, falando sério, a gente tem que extravasar uma hora. Só que a gente tem que saber o limite disso. Né? Eu acho que isso serve para qualquer pessoa. Hoje em dia está muito comum, estou em depressão. O mal do século é a depressão. Então, estou em depressão, aí chora, vai no médico, entuxa de ansiolítico, antidepressivo. Nada contra, eu acho que são medicações importantes, são necessárias, mas, gente, quase todo mundo que eu conheço, até quem não tem Parkinson, toma antidepressivo e ansiolítico. Por que não fazer um tratamento com um psicólogo, se entender, se conhecer, se olhar para dentro de você? Porque se você está assim, desse jeito, alguma coisa não está te fazendo bem. Lógico, para nós tem Parkinson, aí um presentinho especial. Mas para quem não tem, procura se entender, se analise o que você está fazendo na sua vida, o que está te deixando infeliz, vai em busca do que você quer. Aí esse ano eu resolvi fazer o que eu tenho vontade. Aí esse ano eu queria andar de kart. Aí eu fui andar de kart. Eu saí rebocada de dentro do kart, mas eu andei de kart. Então assim, lógico, eu andei de kart, né, dentro do meu limite, porque eu acho que é importante assim, vamos realizar os nossos sonhos? Vamos, legal, bacana. Mas, contanto que isso não te cause nenhum prejuízo, e muito menos a terceiros, né? Então, saber respeitar
até onde você pode ir. Mas eu fui a Medicarte. Aí o máximo que aconteceu foi 2 pessoas terem que me tirar de dentro, porque eu estava toda durinha, assim. Aqueles pedaços pesados, gente. É difícil a Medicarte, mas eu levei 8 voltas, mas eu terminei o percurso. Vocês vão bater palma para mim? Lola, como é que eu estou de tempo? Porque se eu for falar, eu tenho coisa para falar até amanhã. E assim, eu adoro o microfone, gente. Me dá um microfone que eu não paro de falar. E eu detestava falar em público, eu morria de vergonha, eu tinha medo. Porque eu tinha medo de me expor, eu tinha medo que as pessoas me julgassem. Eu também, hoje eu tenho, mas isso não importa, eu estou bem aqui, eu estou bem dividindo isso com vocês. É isso que eu acho importante, que me dá prazer. Então não se limite. Agora eu estou cantando, inventando coisa, incomodando os vizinhos, olha que delícia. Né? Isso é bom. E além de ajudar no controle da voz, do volume da voz, que o Parkinson também prejudica, quem conhece sabe, ajuda na dicção, ajuda na expressão facial. Então eu estou cantando. Eu cantava muito mal, gente, mas muito. Pensa num negócio assim, todos os gatos eu chamava. Assim. Agora eu já estou cantando mal, muito já tirei fora. E ainda falaram que eu tenho potencial. E eu acreditei. Resolvi acreditar no meu sonho e naquilo que eu quero. Então, tem... Que hora? Já está na hora, né? Não? Pode falar? Não, eu queria falar com vocês também um pouco. Assim, alguém tem alguma pergunta para falar? Tem alguma coisa que gostaria de alguma pergunta para fazer? Alguma coisa para falar? Alguma experiência para trocar? Porque eu acho isso importante. Não é só a Daniele vir aqui falar, sabe? Eu acho que essa é uma grande oportunidade aqui nessa cidade que vocês estão tendo de reunir pessoas que vieram em busca de conhecimento, de informação e que podem fazer algo pela comunidade daqui. Dani, nós estamos agora aqui na biblioteca também, inaugura terça-feira oficialmente no espaço, com a ABADEC, que é um projeto que a Simone aqui leva à frente, de crianças com lesão cerebral. Muito bacana, eu acho isso maravilhoso. Ela tem um filho que está com 20 anos e foi a primeira criança que desenvolveu um computador no Brasil e fez um trabalho com os olhos e está instalando aqui na biblioteca esse projeto e ela tem muita coisa para conversar com a gente nesse sentido, porque também é uma lutadora, uma guerreira. Parabéns aqui para vocês da biblioteca, parabéns, mãe, porque isso, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe por quê, né? E ali, às vezes está escrito ali, está na sua cara, aconteceu. Use disso para poder transformar, melhorar, né? Tem coisas que são inevitáveis, né? A gente tem que passar. Mas o sofrimento é opcional, né? E a lição é necessária. Então, na verdade, assim, tem sempre coisa nova saindo no exterior, a gente sempre está alguns passos atrás. Tem 2 medicações novas que chegaram há pouco tempo no Brasil, não sei se você conhece, a Zilect e o Neupro, e já estava no mercado europeu há mais de quase 10 anos. Isso. E foi uma luta para chegar aqui. O Neupro está com lançamento agora no Brasil. Ele foi lançado em 2015, eu uso desde 2015, logo que foi lançado, porque eu passava muito mal com outro remédio, né, que era via oral. E isso, um outro ponto importante para falar para vocês, remédio. Quem detesta remédio aqui? Eu adorava. Nossa, era louca com remédio, assim. Era uma hipocondríaca, né, pai? Nossa, adorava. Melhorava então, que delícia. Mas aí quando veio Parkinson, eu peguei asco de remédio, né? Porque quando você tem uma doença grave, né, logicamente, aí
eu comecei a receber, eu reclamava muito, porque não quis tomar remédio, e largava aquele tratamento na mão da minha mãe, do meu pai, esqueci de tomar remédio, ficava passando mal. E aí uma amiga da minha mãe me chamou e falou assim, e eu também deixei muito na mão do meu esposo na época, ela falou, Dani, você é adulta, toma conta do seu tratamento, você tem a doença. Seus pais, o seu esposo está aí para te ajudar, mas não para fazer por você. Então tome consciência e diz, mas é muito remédio. Que bom que tem remédio. Imagine, tem tantas doenças aí que nem tratamento tem. E hoje eu repasso isso para as pessoas, porque eu vejo muitos pacientes reclamando, porque eu tomo remédio, que eu não aguento mais tomar. Aí conta o número de comprimidos. Eu quero saber lá o número de comprimidos, eu quero ficar bem, né? Sem efeito colateral, logicamente. Aí se toma vitamina e conta todos, se for contar vitamina, eu não posso tomar usar complexo vitamínico, né? Então eu tomo algumas isoladamente. Então aí de um comprimido vira aquele monte. Eu estou importando com isso? Eu quero ficar bem, eu acho que é importante para a gente ficar bem. E que bom, realmente, que bom que a gente tem acesso à medicação, que bom que existe medicação, que bom que estão desenvolvendo outras coisas aí. Espero que a cura venha logo, mas enquanto não vier, vamos fazer o tratamento direito, vamos usar sem reclamar. Porque quando a gente reclama, parece que aquilo vira um pouco pesado, vira contra a gente. Então, assim, toma medicação e espera o negócio ficar bom lá, né? Eu sou assim, eu uso levodopa. Então, a levodopa, eu falo aí tem gente que fala assim, o que te move, né? Quando faz aquela pergunta, né? Para você pensar, falar bonito, refletir, eu falo, o que me move é o levodopa, que é o que me faz sair do lugar. E quando passa efeito, eu viro um robozinho, fico uma estátua, realmente. E eu vou deixar de tomar o remédio que eu preciso porque eu acho chato tomar? Não, eu vou tomar o remédio nas horas que eu preciso, eu vou tomar. Eu acho que isso serve para quem está aqui fazer também. Pois não. Eu queria perguntar se todo mundo buscando coisas ali que vai ter brincadeira na parte de minha mãe falava bastante ignorância. Quando surge. Pois é, a gente tem que ter o autocontrole, porque, lógico, dá um desespero, aí você quer procurar alguma coisa que seja melhor do que tem disponível. E aí eu vejo às vezes na internet, uva passa faz bem, desentuxa de uva passa. Eu falei, gente, vou lançar que chupar prego faz bem. Porque aí todo mundo vai chupar prego, eu vou ver. Então assim, a gente tem que ter o controle e a consciência, porque o desespero você vai fazer tudo, entendeu? Tudo que falarem, então, ter consciência de que você está com o tratamento adequado. Se você não está confiando no seu tratamento, procure um profissional adequado, capacitado para isso. Daniele, quanto tempo tu conseguisse para ajustar a medicação? Porque o Parkinson é uma coisa que demora para ser ajustada a medicação. É meio loteria, né? Tem gente que fala assim, eu fui no médico e não está funcionando o remédio, o médico não é bom. Gente, não é bem assim, porque o Parkinson, a gente fala, cada um tem o seu, né? Imagina uma doença que tem quase 40 sintomas. E cada um tem um conjuntinho diferente, com um processo de evolução diferente, num estágio diferente. Vira uma loucura, não tem fórmula, não. O que serve para mim, talvez não sirva para a senhora, e vice-versa. Então, o que o médico faz? A prescrição baseada em experiência, não em evidência. Evidência, quando você faz estudo, aí sabe-se que aquele é o protocolo padrão e todo mundo faz, vai dar certo. No Parkinson não é assim. Além de ser uma doença complicada, cheia de sintomas, ainda tem esse pacote aí que a gente tem que administrar. Então, gerenciamento do tratamento nem sempre acerta de primeira. Como, por exemplo, comigo, eu passei para o medicamento transdérmico porque o oral não dava certo. Agora, eu conheço um monte de gente que não dá certo com o transdérmico, mas responde muito bem ao oral. E o transdérmico, tu conseguisse, foi demorado o uso. A minha mãe, essa senhora que falou aí, ela está usando o Neupro há 2 meses e meio. E ela já está numa evolução com o Neupro. E qual o tempo que tu usaste para até chegar mais ou menos ao prumo da medicação? 1 semana.
Se eu já entrasse direto pro 2, eu já Nossa, fui foi uma direto pro 8. maravilha. Gente, eu achei que eu queria uma máquina, tô curada. Porque tem momentos que você sente isso. Nossa, graças a Deus, curei. Aí quando vem passa aqui dentro, você trava. Aí, então assim, e essa variação, não sei se vocês, mas eu tenho muita variação on-off. Né? Então, às vezes eu fico no on-off. E baixa aquele. Uma época me batia muito desespero. Agora, às vezes, dependendo da dor de como eu estou me sentindo, eu paro, não forço, relaxo. Às vezes eu canto, porque uma coisa que eu entendi também, identifiquei, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente sente prazer. A gente sentindo prazer, libera. E, como consequência, dopamina também. Então, eu adoro cantar. Eu falei assim, gente, só não posso cantar o dia inteiro, porque aí eu não ia usar mais levodopa, né? Ficar cantando sem parar. Porque aí ficar lá. Mas, enfim, identifiquem o que vocês gostam. Né? Tem alguma coisa que te dá prazer, faça. Né? Se, logicamente, que não vai causar problema para ninguém. E isso não é só para quem tem Parkinson. Né? Porque às vezes a gente tem uma vida tão carregada, aquele trabalho o dia inteiro, corre para aqui, corre para lá. E aí esquece de fazer o que gosta, de fazer uma atividade física, de se cuidar. E quando você não está bem emocionalmente, se joga na cama. Agora, às vezes eu não estou bem, estou na cama, eu levanto, já passo muita maquiagem na cara, porque eu falo assim, o meu nível de ansiedade ou de tristeza é proporcionalmente inverso ao tanto de maquiagem ou eu fico aparecida, né? Porque assim, qualquer dia você com uma melancia na cabeça. Mas aí teve um dia que eu não estava bem, nossa, mas eu cheguei em casa, quando eu olhei, eu falei, gente, eu tô parecendo aquelas princesas Barbie, assim, que estavam de vestido rodado. Assim, mas me fez bem. E qual o problema nos outros olharem? Eu acho que a gente perdeu tempo e o Parkinson veio antes, mas quem não tem o Parkinson, qualquer outra doença, é um modo de evitar, né? Você estar bem consigo mesmo, emocionalmente, fazer o que gosta, né? Ter prazer nas coisas. Eu acho que isso é importante. E aí, falando em prazer, eu detesto limpar a casa, detesto. Aí minha mãe fala assim: por que você tem uma cozinha toda arrumada? Porque eu acho bonito e gosto de revista, mas eu não gosto de fazer. Quem vem aqui em casa, você observa, faça, e eu como. Então, assim, se alguém tiver o que cozinha bem, está convidado para ir lá em casa, tá bem. Será muito bem-vindo. E eu penso assim, aí eu entrava na cozinha, detesto cozinhar, fazer comida e tal, meu marido fazia comida, aí tinha uma pia, né? Falei, gente, louça na pia não é terapia para mim. Aí eu tomava remédio, ficava bem, entrava na cozinha, o que acontecia? Travava. Aí eu falei, não, eu estou igual criança, estou psicologicamente me travando para não lavar. Eu falei, não, vou resolver isso. Comecei a cantar lavando louça. Pronto. A gente pode buscar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente, né, sonha, eu acho que tem que correr atrás, mas tem coisas que a gente tem que fazer, né? Não dá para fugir. Então a gente faz uma adaptação aí, casa, uma coisa que gosta, uma outra coisa que não gosta, para ver se superar. Nossa, aí eu dançava, né? Colocava um short, aí dançava fazendo ginástica, levantava a perna, assim, tudo de bom. Aqui não é tão, só se tiver água quente, né? Porque água fria não dá não, só no verão. Mas, e aí, como vocês estão falando? Porque, como eu disse, eu tenho histórias e coisas para passar, assim, se deixar, eu fico falando até amanhã. Então, já passou, né? Não passou. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Por favor, o senhor faça uma pergunta para mim, porque senão eu vou sair daqui deprimida. Eu? Por favor. Se quiser falar alguma coisa, também pode falar. Bom, pessoal, meu nome é Girajara Machado. Eu estou há 1 ano com essa doença, né? Eu não estou podendo adaptar, sem comer. Estou me orientando aí, pegar informação de um e do outro. Né? Mas o que eu tenho importante é assim, eu tenho problema de coluna também. Aí eu estava conversando com a minha esposa assim, digo, eu venho mais um Parkinson, que tem que fazer exercício, né? Tem. Sim. Com esse exercício, no caso, eu fiquei bem bom da coluna.
Entendeu? Uma coisa muito vê mais de fora. Pessoas que têm um é isso que o senhor conseguiu pegar a essência, né? Transformar algo que é negativo em alguma coisa positiva. É isso que a gente tem que fazer diariamente. Lógico, eu estou falando assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas não é, né? Quem está perto de mim vê. Aí tem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas você só mostra que está bem. Eu falei, lógico, vou mostrar que estou ruim para quê? Quem tem Parkinson já sabe como que é. Vou mostrar o que de novidade para essa pessoa? Nada. Eu acho que a dificuldade da comunidade, das pessoas que têm Parkinson, é conseguir superar todo dia, fazer coisas que às vezes se achava incapaz. Então, tanto de coisa que eu já consegui fazer depois do Parkinson, que eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer sem Parkinson. Não, eu vou só fazer um comentário também sobre a minha condição, né? Eu não tenho Parkinson, mas eu tenho artrose nos dois joelhos. E eu sou professora de educação física, é a minha formação. E não dou aula já faz, acho que, eu estou em delimitação de função já faz, acho que uns 16 anos. E eu tive que modificar a minha vida. E quando eu fui no médico, né, nos peritos do Estado, eu sou professora do Estado, e que ele também me disse exatamente assim como tu falaste, né? Tu tem artrose e tu está proibida de dar aula de educação física. A partir de agora tu não dá mais aula. E eu perdi o ônibus. Em Porto Alegre, né, que a gente fala de perícia, eu perdi o ônibus, porque eu fiquei assim, eu disse, agora o que eu vou fazer? Tudo que eu estudei, tudo que eu fiz na minha vida, fiz especialização em psicomotricidade, eu digo que foi tudo para baixo, porque eu não vou fazer mais nada, né? Me bateu aquele desespero, né? Além de não poder fazer mais atividade física, né? Eu digo, tá, eu já nunca fui magrinha, agora mesmo que eu vou virar uma gorda. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta porque eu não tenho conhecimento. Você não pode fazer hidro? Não, pois é, a única coisa que eu faço é hidro. Então você faz uma atividade. Sabe o que é, Daniela? Quando eu era jovem, eu era atleta mesmo. Atleta. Eu era, aqui em Bagé, eu era da seleção feminina de basquete. E fui convidada também para jogar na seleção gaúcha de handebol. Então eu era uma atleta de ponto, eu corria na rua. Então era paixão por esporte, entendeu? Então a hidro para mim não é nada. Entendeu? Eu não sinto. Mas e o que você faz hoje? Não, é hidro. Não, na sua vida. Ah, não. Pois é, aí o que aconteceu na Isso te escola? dá prazer? Ah, me dá prazer. Esse é o exemplo de adaptação. Mas foi uma tristeza quando disseram para mim, tu vais ficar numa biblioteca. Eu digo, mas o que eu vou fazer numa biblioteca? Você faz muito bem. Mas até eu criar, entendeu? A gente passa por uma... É um processo. É um processo interno que tu tem que ter aquela aceitação de ti mesmo. Eu chorava muito pela minha condição, né? Me bate uma tristeza aí, né? Justamente porque mudou a minha vida. Mas eu consegui entender isso através do projeto, através dos bonecos, né? Mudei a minha vida. O seu trabalho é lindo. Eu acho que você está fazendo algo muito melhor. Bom, gente, eu estou preocupada com o horário. Ela que fez o boneco aí ou não? Ela que fez aí. Eu já fiz, fiz os quantos bonecos. Eu tenho também. Eu vou falar então um pouquinho aqui, rapidamente. Não sei se todo mundo conhece. Todo mundo está conseguindo. Eu vou ler, tá? Então, a doença de Parkinson, ela tem uma definição, que é uma doença neurológica progressiva que compromete os movimentos devido à perda de neurônios produtores de dopamina, né, os dopaminérgicos, na região da substância negra responsável pelo controle motor. Então, a gente tem uma região do cérebro aqui na região da base, que é responsável pelo esse controle dos movimentos. Então, tem movimentos, por exemplo, que são automatizados. A gente não precisa respirar, por exemplo. Eu não preciso parar para pensar em como eu vou respirar. Outros já são elaborados e pensados, né? Mas não exige tanto esforço. Então, andar, se eu quero andar, vou andar. Quem tem Parkinson, às vezes, assim, tem que raciocinar como vai dar o passo, como vai levantar a perna,
Então tudo fica muito mais custoso, muito mais difícil, mas não impossível, dependendo do tratamento, da condição emocional e da força de vontade. Logicamente, a doença é evolutiva, então tem pessoas que falam assim, eu tomo remédio, mas estou piorando. A doença ela tem um curso. O tratamento em si é para tentar retardar esse processo, ou às vezes, em alguns casos, eu já conheci algumas pessoas que estabilizaram, mas são pouquíssimas, né? Mas a ideia do tratamento é essa, por isso que a gente tem que mudar de medicamento, às vezes, por isso que tem que aumentar a dose, por isso que tem atividade física, os tratamentos multidisciplinares, como fono, fisioterapeuta, TO, e mais, acompanhamento por nutricionista, psicólogo. Então, assim, é uma doença de rico, realmente, mas eu não sei o que eu estou fazendo com ela, porque é rara, não ganhei na loteria ainda. Né? Então, brincadeiras à parte, é uma doença que custa caro. Né? Se você for fazer tudo direitinho, como deve fazer, é uma doença cara. E o que a gente tem que fazer é aprender, muitas das coisas a gente tem que aprender para conseguir se cuidar sozinho. Então, eu estou numa condição que atualmente não posso fazer tratamento fonoaudiológico, mas eu tive um período de tratamento, então eu sei alguns exercícios que eu posso fazer, então eu faço. Eu canto, que já ajuda. Eu incomodo bastante os vizinhos e já avisei. E aí eles falam, não, você canta bem. Eu falei, obrigada, maravilha. Então, assim, procurar ver o que pode melhorar, o que você pode melhorar no seu tratamento para melhorar a sua qualidade de vida. Bom, a definição do paciente, principalmente pós-diagnóstico, né, recém-diagnosticado, que é um mal sem cura, que a vida acabou e todos os sonhos e planos estão perdidos e a única coisa é definhar e esperar a morte chegar. Quem sentiu isso? Só eu? É mesmo? Ninguém sentiu isso, não? Sim. Bom, eu falei assim, gente, eu pedi aqui já um psiquiatra agora. Então, bom, impacto psicológico, né? O dano psicológico que a doença pode causar nas pessoas com Parkinson é geralmente maior do que a própria doença, né? No sentido motor, e determina em muitos casos a progressão, a adesão e a resposta ao tratamento. Então, às vezes, pessoas recém-diagnosticadas, elas evitam, elas não querem aderir ao tratamento, evitam a medicação. Eu fiz isso durante um mês. Eu recebi o diagnóstico e me recusava a tomar remédio. Eu falei, não tenho isso, eu não quero. Então, pessoas que ficam lamentando muito, sofrendo muito, você pode reparar, a evolução da doença às vezes é bem mais rápida. Né? O emocional é determinante no tratamento do Parkinson. Obrigada, Bruno. E aí aqui vem a questão de conceito. Mal, né? O pessoal ainda aqui no Brasil fala muito mal de Parkinson. Por favor, doença de Parkinson, só Parkinson. Pronto. Porque o mal, a doença já é difícil. E o mal, a palavra mal, ela tem uma carga muito pesada. E pra gente que tem, eu pelo menos assim, eu não gosto, sinceramente, eu me sinto desconfortável. E eu, conversando com muitas pessoas que têm Parkinson, elas também não gostam. Porque, enfim, já diz ali, ó, que está realçado em vermelho, né, que o se opõe ao bem. Eu tenho uma doença que eu não escolhi ter. Ninguém que tem Parkinson que escolheu ter. Mas a gente tem, então a gente tem que conviver com ela. Então, e é o quê? Doença. Isso, eu estava tentando investigar sobre esse assunto e na época que a doença foi descoberta, né, foi descrita, né, pelo James Parkinson, que leva o nome dele, a doença, ele escreveu uma monografia depois de avaliar 6 pacientes. Depois de uns 30, 40 ou 50 anos, agora não me lembro direito, um médico, um outro neurologista, pegou e começou a aprofundar o estudo sobre Parkinson. E ele era da escola francesa, da área de neurologia. E em francês é maladie de Parkinson. Então, maladie, só que você faz a tradução, é doença. Só que se você olha para a palavra, você acha que é mal. Então,
assim, pelo que eu pude investigar, eu acho que tem muita relação. Por isso que veio chamar aqui no Brasil como mal. Bom, eu queria encerrar aqui deixando para vocês uma reflexão, né, que eu acho que serve para todo mundo. Quando você encontrar alguém que não é igual a você, vá além de olhar a deficiência. A deficiência em todos os sentidos, tá? Não é só física, não. Mas o que a gente geralmente bate o olho e olha é a física. Então, enxerga a essência desse ser humano. Porque ele tem sentimentos, ele tem uma história e merece respeito, como qualquer outra pessoa, independente se ele anda de cadeira de rodas, se anda de muleta, se tem um braço, se só tem um braço, se não tem uma perna, enfim, olhe para ele, não procure olhar para essa pessoa como se ele fosse algo diferente no sentido assim, excluindo, sabe? É diferente, mas quem é igual a quem um é diferente do outro. A gente fala tanto em fazer diferentes, ter um diferencial, mas quando a gente vê alguém que a gente considera diferente no sentido pro preconceito negativo, a gente fica olhando, a gente às vezes constrange a pessoa. Pois é, então assim, antes, quando vocês verem e sentirem algo desse sentido, né, de curiosidade, se coloque no lugar da pessoa e pense como você se sentiria se estivesse no lugar dela. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Mas não tem ainda, hein? Hã? Nem rico, nem pobre, nem Pois é. branco, nem preto, nem nada igual. Não é nem necessariamente ser igual, mas respeitar as diferenças. A gente tem que respeitar a característica de cada um. Aqui. Bom, gente, eu gostaria de encerrar agradecendo a Eleonora Machado, a Lúcia Gomes, Sônia Alcalde, a Natália Flores, a Biblioteca Municipal, o Dr. Otávio Santos, sou pessoa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de Bagé, os patrocinadores Mistura da Terra, Ciamex, Clínica Pampa, Associação de Amigos da Biblioteca do Bagé, Objeto Direto, o Hotel Fenícia, que eu estou hospedada lá, Gente Bonita Confecções e a todos os amigos que estão aqui presentes, a Cláudia, a Renata, tia Neiva, tia Lala, minha tia Undina que está em São Paulo, não pode vir, mas gostaria de estar aqui, meu pai, a minha mãe, eu olhei errado, a minha mãe, porque quando eu era criança eu falava que era o contrário, porque meu pai tinha meio que papel de mãe, deixava eu fazer tudo, e minha mãe tinha meio papel de pai, era rígido, então por isso que eu falei meu pai, minha mãe, deu confusão. A minha amiga, posso falar seu nome? Lisete, que está aqui, que também tem Parkinson precoce como eu e é uma lutadora como eu, parabéns pela sua luta, pela sua garra. Tamo junto, foi muito bom te conhecer. E as estão aqui presentes. Só um minutinho. Minhas parentes um pouco mais distantes, Regina, Elinara, Cristina. Pode falar, meu bem. Eu sou coordenadora do PAN hoje da Prefeitura, que é um centro de especialidade médica. Tá? Nós iremos criar um grupo de Parkinson lá. Total apoio. As pessoas que tiverem interesse, eu sou como coordenadora, vocês podem me procurar daqui a uns 10 dias que eu vou tentar montar esse grupo. E por favor, me chamem de novo, porque aí eu falo especificamente, tem um monte de coisa que eu posso falar para vocês, trocar experiências, que eu também aprendo muito com as pessoas que têm Parkinson. Eu acho que isso é maravilhoso, a troca. Né? A gente sempre pode crescer, sempre pode melhorar. Obrigada demais por ter me trazido. Vou continuar à noite, então, gente, alguém arranja um rímel à prova d'água para mim.